Hoje eu vou ensinar tudo para vocês sobre pirâmides financeiras. Como identificar uma, como evitar, histórias de que já aconteceram, tudo. Basicamente, pirâmide financeira é a maneira de se conseguir dinheiro através de novas pessoas. Normalmente vai ter a seguinte formação: uma pessoa em cima, duas embaixo, quatro embaixo, e aí sempre vai fazendo os níveis mais baixos, e é por isso que se fala pirâmide, porque faz o formato de uma pirâmide. As pessoas que estão embaixo sempre vão dando dinheiro para as que estão em cima. Quem está mais em cima é quem ganha dinheiro. Pirâmides financeiras normalmente vão oferecer altas taxas de rentabilidade, mas, é tudo inexistente. A maneira que ela funciona é a seguinte: novos investidores vão investir dinheiro nessa pirâmide, nesse negócio, nessa fraude, e o dono da pirâmide vai pegar esse dinheiro, vai ficar com ele. Quando alguém eventualmente pedir o retorno do investimento, que quase ninguém pede, já que é um retorno tão alto que a pessoa vai vender a casa, vai fazer tudo, vai investir todo o dinheiro. Mas algumas pessoas desconfiam e pedem o retorno do investimento. E realmente recebe. Por quê? Porque o dono já pensa nisso tudo. Ele vai pegar dos novos investidores uma parte do dinheiro e vai dar para as pessoas que estão pedindo o retorno do investimento. Então essas pessoas que pediram o retorno vão falar: caraca, ó, realmente recebi, vou reinvestir e ainda vou chamar meus amigos. Só que chega um momento em que as pessoas novas param de chegar, porque não é uma coisa que se sustenta para sempre. Porque até o exemplo, se você jogar na calculadora, fica multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seria o nível das pirâmides. Por exemplo, no nível 1 tem uma pessoa, no nível 2 tem duas, no nível 3 tem 4. E aí vai seguindo nos níveis. A partir do nível 33, seria necessário um número de pessoas de 8,5 bilhões de pessoas, sendo que a gente tem menos do que 8 bilhões de pessoas existentes no planeta. Então é uma coisa que, não tem fundamento. E aí digamos que o dono da pirâmide está oferecendo 10% de rentabilidade ao mês. Aí chega a pessoa A e investe R$100. Quando tá chegando perto do fim do mês, a pessoa A espalhou para os amigos e chega uma pessoa B, que era amigo dessa pessoa A, e investe R$100 também. E aí o dono da pirâmide vai pegar desses R$100, ficar com 90 e passar 10 para a pessoa A, que falou: aí, eu tomei seus 10% de rentabilidade. Quando for no próximo mês, digamos que chegou uma pessoa C e D. Aí elas vão pegar, o dono da pirâmide vai pegar o dinheiro delas e vai repassar os lucros novamente para aquelas duas pessoas e vai ficar com R$90 de cada um. E aí sempre vai fazendo isso, ele vai pegando uma porcentagemzinha, dando os lucros aqui para quem pediu o retorno, não sei o que. Só que uma hora as pessoas param de chegar e não tem como pagar o retorno desse investimento para todas as pessoas. Algumas empresas até mentem dizendo que tem algum tipo de produto, alguma coisa que eles vendem, mas é tudo mentira. Isso foi uma técnica até usada pelo cara que criou as pirâmides financeiras. Charles Ponzi nasceu em 1882 na Itália, mas depois de um tempo, quando ele estava com 20 e poucos anos, ele se mudou para os Estados Unidos. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha negócio de mensagem, essas coisas, e ele tinha que enviar cartas para poder falar com seus familiares. E aí, na hora que ele foi enviar uma carta, ele viu o preço do selo da carta, que precisava, para poder enviar uma carta. Ele viu um preço muito caro, e aí ele viu uma oportunidade de negócio, porque no país que ele estava, na Itália, era muito barato. Então qual foi a ideia dele? Eu vou para a Itália, compro vários selos, venho para cá e vendo muito mais caro. Só que infelizmente ele não tinha o dinheiro necessário para poder fazer essa viagem de ida e volta. Então o que foi que ele fez? Ele pediu para algumas pessoas financiar a sua viagem, fazer um investimento nele. Ele iria comprar diversos selos lá, voltar para cá e vender. E aí ele, calculando mais ou menos o retorno, ele viu lá uma certa porcentagem, só que aí ele teve uma nova ideia. Só que ele era tão malandro que usou essa ideia dele pro mal. Ele era malandro assim na maneira ruim de dizer. O que foi que ele fez? Ele começou a prometer retornos bem mais altos do que dava para fazer. Ele prometeu retorno de 45% em 30 dias. E aí ele começou a investir esse dinheiro que ele estava recebendo em publicidade, espalhando para cada vez mais pessoas e falando: não, eu vou te dar X% em tanta quantidade de dias. E várias pessoas começaram a investir nele. Chegou num nível tão grande que as pessoas faziam filas e filas nas ruas para poder entregar o dinheiro para ele, para investir nele. E aí ele começou a gerir esse dinheiro. Algumas pessoas que pediam retorno, ele ia lá, pegava o dinheiro dos novos investidores e dava para essas pessoas. Até que um dia, um cara desconfiou tanto desse esquema que começou a fazer um cálculo, chamou economistas e tal, para ver como ele conseguia ter tal retorno e entregar o retorno para essas pessoas. E foi aí que eles viram que o tanto de dinheiro que ele administrava seria necessário pelo menos 20 milhões de selos em circulação, sendo que ele só tinha 24 mil. Então automaticamente eles denunciaram ele para o Banco Central, para as autoridades, e ele imediatamente foi preso. Ele gerou um prejuízo de aproximadamente 50 bilhões de dólares, é muito dinheiro.
Depois de ter sido preso, depois de ter sido solto, ele decidiu mudar de país para poder aplicar novos golpes em novos países. E foi aí que ele veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, em 1949. Só que ele acabou não tendo tanta paciência para isso, ele já estava meio velho e não conseguiu fazer esses golpes. Então ele acabou optando por trabalhar em um trabalho convencional e acabou morrendo pobre aqui no Brasil mesmo. Eu fui e pesquisei a lei sobre pirâmide financeira e vou ler aqui para vocês. Fazer pirâmide financeira no Brasil é proibido. Como efeito, o ato configura o crime contra a economia popular. Esse esquema foi considerado ilegal por só ter vantagens enquanto tiverem novos vendedores, ou seja, investidores. Quando eles pararem de investir, a pirâmide entra em colapso porque não consegue manter os retornos prometidos aos que já fazem parte do esquema. Como dissemos anteriormente, as pirâmides financeiras configuram um crime contra a economia popular, previsto pela Lei 1521/51. A pena prevista para as pessoas que cometem esse crime é de 6 meses a 2 anos de detenção e o pagamento de uma multa. Galera, fica atento aí, porque se você tiver alguma ideia de fazer isso, fazer aquilo, pega esse dinheiro, não. Leia a lei, fique informado de tudo que você está fazendo, porque você pode estar cometendo um crime. Tem hora que eu tenho que ficar olhando aqui para o tablet, porque é muita coisa, muita informação, os nomes estranhos, tipo esse cara aqui. Bernard Madoff, ele foi autor da maior pirâmide financeira do mundo. Ele criou uma empresa chamada Bernard L. Madoff Investment Securities, a qual ocupava um arranha-céu de 3 andares no centro de Manhattan, e ele também tinha um escritório bilionário na tão famosa Wall Street. Mas o que ele fazia realmente era pirâmide. Ele pegava dinheiro dos novos investidores, alguns antigos que pediam retorno ele dava e ficava gerindo esse dinheiro dessa forma. Os investimentos dele eram tão bons, pagavam tão altos rendimentos, que quase ninguém pedia o retorno. Tipo, tão rendendo tão bem que eu não vou tirar nada, eu vou inclusive investir mais. Vou trabalhar para poder investir o máximo que eu conseguir. E foi assim que ele seguiu durante décadas. Até que um dia, um cara começou a desconfiar, de como ele conseguia pagar investimento tão alto, retornos tão altos para seus investidores, que começou a fazer cálculos e tal, e viu que era impossível ele conseguir pagar uma coisa tão grandiosa daquele jeito. Só para vocês terem ideia, ele geria mais de 65 bilhões de dólares. E aí esse cara, esse anônimo, que era tudo denúncia anônima, ele denunciou para a SEC, que era a galera que cuidava desse setor de investimento, denunciou para a SEC falando que estava fazendo pirâmide, que era uma fraude, que não tinha como aquilo acontecer. Só que a SEC não deu ouvidos, eles pensaram, como é que um cara que ia gerir 65 bilhões de dólares por mais de décadas e ainda tem um escritório em Wall Street, ele não ia conseguir passar pela gente debaixo do nosso nariz fazendo pirâmide financeira. Então nem deu ouvido pro cara. E aí o tempo foi passando, o cara sempre foi denunciando, mas nunca foi escutado. Até que um dia os seus próprios filhos desconfiaram de como ele conseguia pagar retornos tão altos para os seus clientes e eles mesmos denunciaram o pai para a SEC. Então foi aí que a SEC conseguiu ouvir, Tipo, caraca, até o filho dele, até os filhos dele estão denunciando ele. Bora investigar isso. E realmente descobriram que o cara estava fazendo uma pirâmide financeira. E foi no ano de 2009 que ele foi denunciado e tal, e sentenciado a 130 anos de prisão. Praticamente uma prisão perpétua. E você tá pensando que só acontece fora do Brasil? Não, no Brasil teve a Telex Free, que foi uma grande pirâmide financeira, teve outras. Mas a maior do Brasil foi uma tal de Fazendas Boi Gordo. Esse esquema foi iniciado na época que passava Rei do Gado na televisão. E não foi por coincidência isso. Eles aproveitavam que o programa fazia muito sucesso e começaram a falar o nome. Seja como Rei do Gado, invista em gado e tenha muitos retornos de investimento, de não sei quantos por cento ao mês. E aí eles prometiam 42% de retorno do investimento em até 18 meses. E foi desse jeito que eles conseguiram gerar um prejuízo de mais de 4,2 bilhões de reais. Aí você me pergunta, se pirâmide financeira é proibida, é crime, como é que esses caras que vendem curso não foram presos? Os caras que vendem criptomoedas, os caras que vendem negócio de marketing multinível? Porque isso em si não é crime. Por quê? Vou dar um exemplo aqui da diferença entre a pirâmide financeira e a venda de cursos. De que tem nesses cursos da Hotmart ensinando a vender curso. Na pirâmide financeira você não tem um produto sendo vendido. Já nesses cursos está sendo claro que você está indo aprender. Você está indo aprender a vender curso. Você está saindo de lá com conhecimento. O que o curso está prometendo, ele realmente vai te entregar. Além do que você não está preso a vender aquele curso em específico. Se você quiser, você compra o curso da pessoa X e vende o curso da pessoa Y, porque você vai estar com conhecimento na sua cabeça.
aprender a vender curso, aprender a vender alguma coisa, qualquer coisa. Simplesmente você pode pegar um curso, ensinando a vender curso, aprender as técnicas de venda, como é que funciona a mente humana, e trabalhar numa venda de loja de carros, por exemplo, no consórcio de carros, porque você vai aprender a vender. O que o curso promete, ele entrega, diferente de pirâmide financeira. Já nas criptomoedas, não tem nada relacionado à pirâmide financeira, porque ninguém te promete retorno, não tem ninguém por trás. É como, por exemplo, ela é um ativo como qualquer outro, a única diferença é que é um ativo digital. Digamos que tem um certo bairro, e nesse bairro alguém está vendendo uma casa. Você acredita que aquela casa vai se valorizar daqui a alguns anos. Então o que é que você faz? Ninguém te promete nada, você só está achando. Você vai lá, compra a casa realmente se valoriza e você vende ela mais caro. É a mesma coisa que acontece com as criptomoedas. Você acha, o Bitcoin vai valorizar por causa disso e aquilo, aí você compra. Aí tipo, sobe. Você vendeu, pronto, vendeu mais caro. Não, eu acredito que ela agora vai cair, então eu vou vender o que eu tenho. Aí caiu, pronto, segurei. Eu acredito que ele vai subir e eu vou ficar com ele. Mas aí caiu. Perdeu. Tipo, não tem alguém por trás prometendo e tal, nada. Você é só por você acreditar. Quanto mais pessoas querem, mais o preço dele sobe. Quanto menos pessoas querem, mais o preço dele desce. É um ativo como qualquer outro. A diferença é que ele é um ativo digital. Bom, então esse foi o vídeo. Você aprendeu como funciona a pirâmide financeira, como identificar uma, como é que você sabe a diferença entre pirâmide, entre curso, entre marketing multinível, essas coisas. Eu recomendo muito vocês assistirem o canal da Suno Research. Eu vou estar deixando o card aqui, vou estar deixando o link na descrição para vocês estudarem ainda mais sobre pirâmides financeiras ou assistir alguns vídeos dele. É muito bom a playlist que eles têm lá sobre pirâmide financeira, eu recomendo muito. Busque conhecimento para você evitar perder muito dinheiro, porque ninguém gosta de perder dinheiro. Então não alimente pirâmides financeiras, denuncie, porque é crime. E esse foi o vídeo.